Ora bem, eu vou começar por criar um novo projeto. O nome do projeto vai ser Laboratório 02. Portanto, hoje a aula vai ser para resolverem o Laboratório número 2. Eu vou só aqui, antes de começarem a resolução do laboratório, só dar um pequeno exemplo e depois avançam a partir... É a guia prática 2. O Laboratório 2 é a guia prática 2. Sim. Ora bem, eu vou criar uma classe. Nome da classe, Drawing, tipo ACM Graphics Program. Então eu vou só dar aqui um pequeno exemplo e depois avançam para a guia prática 2. Classe, Drawing, tipo ACM Graphics Program. Portanto, cria um projeto e depois dentro desse projeto vamos criar esta primeira classe. Ora bem, quando criam a primeira classe, contém inicialmente aqui os imports, portanto isto é para referenciar quais são os tipos de dados que podem ser utilizados. Para já não vou entrar aqui muito em pormenor. Temos os comentários, portanto estes comentários apagam isto que não é necessário. Tem aqui outros também que não é necessário, portanto podem aqui um pouco limpar estes comentários. Portanto geralmente o que se coloca é, portanto isto será a resolução do guia prático 2, colocam o vosso nome e a versão ou a data 2, 2014-10-23. Portanto, isto é importante, que é o comentário antes da classe. Portanto, antes de cada classe já diz, esta classe faz isto. Portanto, isto é a resolução do guia prático 2, colocam o vosso nome e depois a versão. Para os comentários, isto pode ser HTML, a horizontal ou rule, HR é uma linha horizontal. É o que está ali. Portanto, isto vai aparecer a resolução do guia prático 2, uma linha horizontal, depois é que aparece o autor e a versão. Ora bem, classe, Drawing, Extend, Graphics Program. Portanto, este comentário aqui eu vou apagar antes do run. E vamos aqui começar pelo run. Limpar tudo o que tem aqui o run. Neste momento o que temos é isto, a classe vazia. Bem, guia prática 2 é para utilizar um objeto do tipo gTurtle. E vou chamar a isto turtle igual a new gTurtle. Portanto, criar um objeto do tipo gTurtle. Portanto, este objeto está a ser criado em memória. Como está a ser criado em memória, não aparece em nenhuma janela. Depois será necessário adicionar este objeto a uma janela para ele aparecer. Portanto, isto quer dizer que mais aqui à frente vai aparecer esta linha this.add, adicionar a esta janela. Indica-se qual é o objeto, turtle, e agora a posição, o x, y, onde colocar. Double x vai ser, portanto eu vou colocar isto na posição, por exemplo, 200, y toma o valor de 200, e vou colocar a tartaruga na posição xy. Portanto, a tartaruga vai ser adicionada à janela aqui com esta linha this.add. O primeiro parâmetro é o objeto adicionado à janela. O segundo e o terceiro parâmetro são opcionais. Se a pessoa não indicar o segundo e o terceiro parâmetro, o objeto é adicionado na posição 00 da janela, que é o canto superior esquerdo. Se a pessoa indicar a posição, o objeto é adicionado à janela nessa posição. Ora bem, eu deixei aqui uma linha branca que é para agora preencher aqui. Portanto, antes de se adicionar o objeto à janela, a pessoa altera o objeto todo em memória e depois é que adiciona à janela. Portanto, é isso que vamos fazer aqui. Portanto, antes de adicionar o objeto à janela, vamos a definir a cor que vamos utilizar para a caneta, vamos colocar a caneta em baixo. Portanto, a pessoa faz um conjunto de configurações antes de o colocar visível na janela. Então, é isso que vamos fazer aqui. Portanto, neste momento temos
esta variável, turtle, portanto, vocês já devem ter aprendido na aula teórica que isto agora é um objeto. Portanto, um objeto é uma variável que contém lá dentro valores e métodos. Portanto, se isto tem métodos, agora podemos chamar então os métodos associados a esta variável. Turtle, ponto. Ora bem, quais é que são os métodos que existem agora? Portanto, há vários métodos, o pen down, o pen up, o set color. Ora bem, agora há aqui várias possibilidades, que a pessoa vai à documentação e vê quais são os métodos que existem, ou então faz controle espaço e ele vai aqui mostrar os métodos que existem. Portanto, se você controla o espaço, ele mostra os métodos que existem. Portanto, eu vou querer qualquer coisa tipo pen. Portanto, à medida que vão escrevendo, ele já vai aqui reduzindo a lista dos métodos existentes. Portanto, fazem controle do espaço, ele mostra o que existe, vão escrevendo e eu já mostro aqui um pen down. Pen down. E temos a caneta em baixo. Turtle, ponto. Agora queremos alterar a cor. Portanto, antes de começar a escrever, a pessoa tem que alterar a cor. Portanto, essa é uma boa regra, a pessoa altera já qual é a cor que vai escrever. Para isso deve ser um método set. Já temos aqui os sets todos, temos o set color. Método set color. Agora o método recebe uma cor, temos que indicar qual é a cor. Ora, isso existe um conjunto de cores pré-definidas na classe color. Portanto, faz-se color, um C maiúsculo, que é o nome de uma classe, um tipo de dados, ponto, controle espaço. Portanto, isto mostra aqui só os métodos, não mostra as constantes, mas, por exemplo, eu vou escolher blue, que é o azul. Portanto, as constantes é tudo em letra maiúscula. Portanto, essa é a regra que vamos utilizar aqui. Portanto, tudo que for uma constante é sempre a letra maiúscula. Color.blue, portanto isto é a cor azul, e então enviamos esta cor azul para a tartaruga. E neste momento o que é que temos? Temos o método run. O método run cria uma tartaruga, coloca a caneta em baixo, define a cor como sendo a cor azul e adiciona a tartaruga à janela. Portanto, se executar este programa, a gente já vê a tartaruga na janela. Uma pergunta. Sim, sim. O Leon tal double, isso é para. Esse comando serve para criar as duas variáveis das coordenadas para indicar onde é que a tartaruga vai ficar na janela. Sim, é isso. É assim. Estas variáveis x e y, eu podia ter definido isto como números inteiros, podia ter colocado int x, para declarar x como sendo variável tipo inteira e iniciar com o valor 200, e declarar o y como inteiro e iniciar com o número 200, ou então posso utilizar o double. E então qual é a diferença? Double é o número real. Assim, neste caso, isto é a mesma coisa que ter aqui 200.0 e aqui ponto 0 também, portanto. Assim, neste caso não há muita diferença. É só que depois, se nós pedimos à tartaruga qual é a posição onde ela está, ela devolve o número real. É por isso que já estou a colocar aqui números reais. Então, é assim, eu geralmente até trabalho com números inteiros aqui em relação à posição, mas como depois a tartaruga está a trabalhar com números reais, portanto, eu comecei já com números reais por causa disso. Mais dúvidas? Portanto, seria no Y na falta um double atrás. Não, é assim, não porque tem aqui uma vírgula. Se eu colocar aqui ponto e vírgula, tenho que colocar aqui double outra vez. É que eu tentei correr assim e estava a mandar. Compilar. Não há erro nenhum. É assim, se eu colocar aqui um ponto e vírgula, então faço outra vez double. Isto se eu colocar um ponto e vírgula. Se eu colocar vírgula, eu posso definir muitas variáveis numa única linha. Portanto, tem essa possibilidade. Portanto, eu vou colocar vírgula e avança-se. Vou colocar aqui um D em vez de um ponto zero, a dizer que isto é double. À medida que eu vou programando, eu vou sempre colocando as sintaxes diferentes. Se tiverem dúvidas, é só uma questão de colocarem as dúvidas. Portanto, para indicar que o número é um número real, ou colocam um ponto zero, ou então podem colocar um D a dizer que isto é um double.
aqui é indiferente colocar um D maiúsculo ou D minúsculo. Portanto, é indiferente se coloca um D maiúsculo ou D minúsculo. Claro que não se mudou de cor. Sim, o editor, portanto, às vezes muda, às vezes muda. Sim, sim. Ok. Portanto, neste momento, temos declarada a variável x e a variável y. Ora bem, estas duas variáveis são variáveis locais, portanto, são deduzidas dentro do método, quer dizer que estas variáveis só existem dentro do método. Portanto, se eu criar aqui um outro método abaixo, public void draw square, portanto, vocês já viram este método, draw square, isto vai receber um getTurtle e, por exemplo, o comprimento. Sim, já vou mostrar. Eu vou colocar assim. Vou colocar isto em duas linhas que é para verem. Dado que temos aqui zoom. Ora, se eu aqui disser x toma o valor de 300, y toma o valor de 500, isto vai dar erro. Porquê? Porque aqui está erro. Portanto, se eu já defini a variável x e y, Estão definidas no outro procedimento? sim, portanto, as variáveis, ao sendo locais, têm uma validade igual ao bloco onde estão definidas. Então vamos olhar para o método anterior. Estas variáveis, então temos aqui estas variáveis e o objeto tipo getTurtle, só existem dentro do bloco onde estão definidas. Portanto, dentro das chavetas onde estão definidas. As chavetas são estas. Então só aqui dentro é que as variáveis existem. Fora deste método já não existem as variáveis. Portanto, se eu quiser enviar o x e o y para outro método, portanto, se eu quiser que neste método vais utilizar este x e y, eu tenho que enviar, ao chamar o método, ao chamar este método, tenho que enviar o x e o y se eu quiser utilizar. Se eu quiser utilizar a tartaruga, tenho que enviar a tartaruga. Daí que este método, drawSquare, portanto, ele tem que receber a tartaruga. Ou então o método tinha que criar um novo objeto para desenhar um quadrado. Portanto, se nós queremos só utilizar um objeto para desenhar tudo, temos que andar a enviar o objeto para os métodos todos. É por isso que eu estou aqui a enviar a tartaruga e o comprimento para o quadrado. Portanto, eu aqui no método de cima vou chamar o método de baixo, aqui é o método drawSquare, e o método drawSquare só pode utilizar as variáveis que recebe. Portanto, não pode utilizar, ou então declara novas variáveis, portanto não pode utilizar as variáveis que estão no método de cima. Portanto, isto não funciona. Portanto, vocês já viram na aula teórica como é que isto se faz. Um ciclo for. Portanto, isto tem 4 lados, i menor que 4, i mais. E agora aqui dentro o que vai fazer é turtle ponto forward. Portanto, forward, eu posso, quando quiser escrever em ponto F, controle espaço e ele mostra os comandos que existem. Portanto, eu escrevi turtle.f, controle espaço, ele já mostra os comandos que existem, começados com a letra F. Forward, e agora isto tem que andar para a frente, um comprimento que vai ser dado pelo length. Ponto e vírgula. E é necessário rodar a tartaruga, aqui pode ser para a esquerda, pode ser para a direita. É um pouco indiferente e vou rodar para a esquerda. E roda para a esquerda 90 graus. Tem espaço a seguir ao fora ou não? É assim, a regra geralmente não. Portanto, aqui assim geralmente é fora a parênteses. Fora a parênteses. Sim, fora a parênteses.
Portanto, aqui não tem espaço, depois à frente aqui Sim, pode ter é o normal. espaços. Portanto, isto mete normal para desenhar um quadrado. Ora bem, mas se eu executar o programa, aparece uma tartaruga, mas não aparece nenhum quadrado. Porquê? Não, assim parece um traço. Assim não vai aparecer nada. Eu vou compilar isto, executar isto. Ah, não, chamou ainda. Sim, ainda falta chamar o método. E o que aparece é só isto que é a tartaruga. Ora, isto porquê? Porque ao executar o programa ele executa o método run. O método run, como nunca chamou o método para desenhar um quadrado, só executou o método run. Portanto, para desenhar um quadrado eu tenho que chamar o método baixo. Portanto, este método ainda não é chamado no método run. Ora, o ciclo for o que é que faz? Quando a máquina virtual chega aqui ao início do ciclo for, inicia a variável, portanto cria esta variável ali e inicia a 0, isto é feito uma única vez. A seguir vai verificar se a condição é verdadeira, se a condição for verdadeira, executa todo o bloco, chegando ao fim do bloco, vem para aqui e executa esta parte. Vai executar esta parte, volta para a condição, se a condição for verdadeira, então executa o bloco, chega ao fim, vem executar aqui esta terceira parte. E anda sempre assim, verifica a condição, executa o bloco e volta para aqui. Portanto, esta parte é executada uma única vez, esta parte, portanto isto são 3 partes, esta última parte é executada quando chega aqui à última chaveta. Tem aqui dúvidas? Ora bem, eu podia aqui assim, por exemplo, fazer o seguinte: turtle.set color aparentes color.red. Sim, porque apeteceu-me, não sei porquê, colocar aqui o quadrado a vermelho. O que é que vocês acham do método? Parece estar bem à mesma? Que ele só vai fazer com uma linha azul e depois as outras a vermelho. Certo, portanto isto vai fazer a primeira linha azul, a cor anterior, e depois faz as outras a vermelho. Portanto, para já tem esse problema. E depois tem um outro problema que é: estamos aqui a fazer uma operação que não era esperada, só pelo nome do método, então não espera que ele esteja a alterar a cor. Ok? Então, sim, portanto, se eu quero que o método altere a cor, eu vou criar um método abaixo que vai ser um quadrado de uma certa cor. Portanto, isto aqui, eu vou aproveitar isto, vou fazer um copy-paste desta função. Eu vou apagar aqui esta linha do anterior. Portanto, o método drawSquare recebe a tartaruga e o comprimento, desenha um quadrado com a cor que estava já pré-definida, com a cor anterior. E agora vou criar um novo método abaixo. O método vai ter o mesmo nome, só que vai receber 3 parâmetros. Color. E este método abaixo vai receber 3 parâmetros. Portanto, isto permite mostrar outra coisa, que é: eu posso ter mais do que um método com o mesmo nome, desde que tenha uma assinatura diferente. Portanto, este tem um conjunto de parâmetros diferentes. Portanto, um método tem o mesmo nome, só que, como tem parâmetros diferentes, eu, ao chamar o método, envio 2 parâmetros ou envio 3 e ele sabe qual método chamar. E agora sim, portanto, se o método recebe a tartaruga, comprimento e a cor, portanto, é esperado que o método altere a cor. Ora bem, e o método só precisa de alterar a cor uma única vez. Então quer dizer que esta instrução para mudar a cor coloca-se antes do ciclo for. E neste caso, a cor que se vai utilizar não é o vermelho, mas é a variável que se recebe por parâmetro. Portanto, esta linha vai aparecer antes do ciclo for porque é necessário executar uma única vez. Portanto, vamos executar esta linha uma única vez. Portanto, e agora temos 2 métodos que desenham quadrados, um que desenha com a cor atual e outro método que recebe a cor e desenha o quadrado com uma certa cor.
Ora bem, o que é que está mal neste método? Acho que é só. Não, é assim, eu já alterei aqui assim, portanto, isto recebe 3 variáveis, tartaruga, comprimento e cor, altera a cor e depois tem ao quadrado. Opa, com a cor que recebe. E eu ao chamar o método digo, agora desenha verde, a seguir chamo o método digo, agora tenho um azul e outro castanho. Portanto, ao chamar o método digo, envia valores diferentes. Ao enviar valores diferentes, dá quadrados diferentes. A seguir já vou mostrar. Ok, eu vou chamar este método run, só para vocês verem agora. Então, vimos aqui ao método run. Portanto, neste momento, ainda não há aqui nenhum quadrado a ser desenhado. E agora faço this.draw square, há parênteses. É necessário enviar a tartaruga. O comprimento vai ser 200. O tamanho vai ser 200. E a cor, color, ponto. Ora bem, o primeiro, cyan. Yellow. O primeiro vai ser amarelo. Temos um quadrado amarelo. Vamos a seguir voltar a chamar o método. Temos um quadrado verde. E a seguir vamos ter um quadrado com a cor por omissão, que eu não vou enviar cor nenhuma. Então ele vai desenhar o quadrado seguinte. Eu vou colocar tamanhos diferentes. Este 150 e este 80. Ok, temos aqui 3 quadrados diferentes. Eu posso colocar aqui assim umas quebras para se ver. Portanto, método run, agora a pessoa chama o método, o número de vezes que for necessário e envia os valores. A tartaruga é sempre o mesmo objeto, envia o tamanho do lado e qual é a cor. Portanto, eu nos 2 quadrados iniciais estou a enviar a cor, no último não, porque essa vai ser com a promoção. Sim, aqui vai usar a cor azul, porque é a cor promoção. É assim, nem vai ser a cor azul, porque vai ser a cor azul, porque isto altera. É assim, esta cor é azul, só que aqui o método vai alterar para amarelo, aqui o método vai alterar para verde, também vai ser este verde que vai ficar. Então se a gente mudasse no fim, aquilo assume outra cor. Sim, a não ser que eu mude aqui a cor, antes de chamar o método. Que ele vai utilizar a cor que está na caneta. A última cor que foi colocada na caneta foi o verde. Eu tenho uma dúvida. Aqui quando escrevemos nos códigos no código square, nós basicamente substituímos aquele comando para quando a gente quiser mudar sempre a cor e compactámos, certo assim? Metemos uma palavra-chave sempre que quisermos mudar. Para não estar a escrever tudo novo. Porque a gente não tem o tradutor.set color e depois aparece para o outro e já está dentro square. Porque a gente lá atrás, de certa forma, acho que substituímos esse comando por outra coisa qualquer, como está aí agora, color. Sim, é assim, a questão é, nós estamos aqui a criar uma abstração. Portanto, eu estou a criar uma abstração a dizer que existe este método recebe estes 3 valores e depois o método faz já não é importante. Juntamente com o for, estava lá embaixo. Sim, juntamente com o for, isso sim. Portanto, ao chamar isto, ele vai chamar aquelas linhas todas. Vai escrever as linhas todas. Sim, eu pensei que era só aquela. Não, ao chamar isto, ele passa a execução. Portanto, ele executa isto, depois chega aqui, passa cá para baixo, executa esta linha, o ciclo todo, quando termina, volta cá para cima. Portanto, ele segue isto sequencial. Ora, e compilar, portanto, se executarem isto, portanto, obtém aqui 3 quadrados uns dentro dos outros. Portanto, o último, em vez de ficar azul, fica em verde, que era a cor que estava na caneta. Pois é, engraçado. Só que ele aqui não. Sim. Quem viu?
Isto é assim, ele aqui desenhou 3 linhas vermelhas e uma preta. Não desenhou a azul por causa da condição, que era inferior a 4. Até ser inferior a 4, não se fosse igual. É assim, isso depende muito. Por exemplo, se eu chegar aqui e trocar esta linha, se eu trocar esta linha aqui para o início, ele vai desenhar um azul. Mas se eu colocar o draw square no início, antes das outras, ele tem a vista azul. Sim, ele vai desenhar. A cor anterior é o azul. É tudo por causa da condição básica. Ora bem, só uma última alteração. Antes de irmos aqui para a guia prática, que é aqui. Ora bem, isto tem alguma coisa de mal neste método. Este método tem aqui alguma coisa mal. O que é que tem de mal? Sim, assim, aparentemente nada, quer dizer, ele está a desenhar e tudo, aparentemente não tem problema nenhum. Mas se nós olharmos para este código todo, este código todo é o quê? É desenhar um quadrado. Portanto, eu estou a repetir código, portanto não é necessário repetir código, já posso chamar o método de desenhar um quadrado. Portanto aqui, em vez disto, faço this.draw square e envio a tartaruga, portanto ele tem que receber a tartaruga e tem que receber o comprimento. Portanto, não é necessário estar a repetir código. Portanto, se já existe um método que faz isto, a pessoa chama o próprio método. E o senhor está a meter tartaruga branca, o senhor está a meter tartaruga branca porque é o... Portanto, este método, draw square, portanto, ele recebe a tartaruga, comprimento e cor, que esse é que vai alterar a cor, não é? Então a primeira coisa que faz é alterar a cor e depois é desenhar o quadrado. Desenhar o quadrado era aqueles ciclos que estavam aqui, o ciclo estava aqui. Depois ele já vai buscar o fone. Sim, isto já chama o método de cima e, portanto, quando chega aqui chama o método de cima e executa isto. O senhor está a meter só 2 parâmetros porque é os 20 parâmetros que o outro tem lá. Sim, porque este de cima só recebe 2 parâmetros. Portanto, que o começo só recebe 2 parâmetros, em vez de ter aqui o ciclo, eu chamo o método de cima. E envio o que é necessário. No caso de ser ao contrário, tínhamos que meter os 3 parâmetros. Sim, então se fosse o método de cima a chamar este, tinha que seguir a 3 parâmetros. Portanto, quando chama um método, tem que enviar os valores necessários. Se o método receber 2 valores, tem que enviar 2 valores. Se receber 3 valores, tem que enviar 3 valores. É para se foi. É basicamente a mesma coisa que acabamos de ver. E 3 horas. Portanto, o método para desenhar 2 quadrados é chamar o método que desenha um quadrado 2 vezes. E temos um método que desenha 2 quadrados. Se eu quiser um método para desenhar n quadrados, portanto, é copiar aqui esse n vezes, não é? Ou então colocar um ciclo. Colocas aqui um ciclo que repete isto n vezes. Estão em cima do outro. Assim, aqui a ordem é diferente. Aqui a Não, ordem, não, estou a sim. dizer que esses 2 quadrados Sim. não se vão ver, só se vê um. Ele desenha um, ele fica no mesmo sítio. Sim, fica aqui um em cima do outro. Ficam em cima do outro. Sim, fica um em cima do outro, se calhar falta aqui assim, um turtle, ponto forward, length, o TH less F, length. Anda para a frente e desenha outro. E já agora, tanto depois, ele no fim pode ficar à frente do outro, pode ficar já preparado para criar outro. Portanto, é que assim ele já avança, depois ele desenha o segundo e já avança para a frente para facilitar desenhar um terceiro. Agora, se fosse necessário mais quadrado, serve só repetir isto aqui. Portanto, quando a pessoa está a repetir muitas linhas, o que é que faz? Coloca um ciclo. Portanto, em vez disto, eu vou apagar estas 2 linhas e vou colocar aqui um ciclo à volta disto. For int i começa em 0, enquanto o i é menor que 2, i mais.
É assim, nunca podem colocar um ponto e vírgula aqui. Portanto, se colocarem um ponto e vírgula a seguir ou fora, o ciclo termina aqui. Acabou. Portanto, o bloco já é uma coisa diferente. O bloco vem à frente. Portanto, este ponto e vírgula nunca devem colocar. Portanto, há que ter atenção a este ponto e vírgula. Isto é um erro. Que depois ele não executa o ciclo. Ele não repete aqui este bloco. E temos aqui um método que sai a 2 quadrados. Ora bem, ao escreverem, às vezes as chavetas ficam mal. Por exemplo, eu vou colocar esta chaveta cá em cima. Portanto, para alinhar as chavetas, eu vou colocar isto tudo mal. Portanto, eu vou colocar essas coisas um bocado mal, que é para ficar assim. Ok, portanto, neste momento, aqui as regras, as regras de estilo estão aqui as chavetas, umas perdidas de um lado e outras perdidas no outro. Para alinhar isto tudo, o que fazem é compilar primeiro. Depois de compilar, vão ao menu Edit e fazem Auto Layout. E ele arranja o código todo. Portanto, para alinhar o código todo, portanto, compilam o programa e depois vão ao menu Edit e fazem Auto Layout. E ele ajusta o código todo. Aqui há as regras de estilo que são utilizadas aqui na disciplina. Portanto, ele coloca as chavetas. Se por acaso aqui não alterou a chaveta. Aqui não alterou a chaveta, deixou a chaveta ali onde ela está. Mas de resto, alinha aqui o código, qualquer coisa debaixo das outras. Portanto, agora se chamarem este método, ele tem um quadrado ao lado do outro. E se chamarem o método 2 vezes, ele tem 2 quadrados mais 2 quadrados.